Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no encontro de hoje eu irei falar sobre a possibilidade do governo norte-americano dar calote nos credores da dívida pública. Então, nos últimos dias, a imprensa tem noticiado com muita frequência essa eminente possibilidade do governo dos Estados Unidos dar um calote nos credores da dívida pública, visto que o governo dos Estados Unidos atingiu o teto de gastos que, inclusive, estava previsto no último ano fiscal, e dessa forma é necessário negociar com o Congresso norte-americano a autorização para ampliação desse teto de gasto, visando as necessidades do governo em arcar com seus inúmeros compromissos. Então, nesse exato momento, está ocorrendo uma negociação no Congresso norte-americano, e nesse momento ainda existe um impasse entre os democratas e republicanos no que diz respeito à autorização para que o governo norte-americano eleve o teto da dívida pública e dessa forma possa emitir títulos do Tesouro norte-americano no mercado internacional, de maneira que o governo dos Estados Unidos obtenha os recursos necessários para honrar os seus compromissos, não só com os credores internacionais, assim como as despesas que normalmente todo o governo possui e que estão inseridas dentro de um orçamento que é aprovado e tem validade anual. Então, é dentro desse contexto que eu vou analisar. Reparem que o título da aula eu coloquei entre aspas, o calote dos Estados Unidos. Você sabe por quê? Eu não acredito que o Congresso Nacional dos Estados Unidos não vá aprovar a elevação do teto da dívida pública norte-americana. Por quê? Esse procedimento, essa normativa, foi criada em 1917 e de lá para cá, por mais de 70 vezes, o Congresso norte-americano autorizou a elevação do teto da dívida pública, uma vez que é preciso que o governo honre os seus compromissos, independentemente do presidente ser democrata ou republicano, visto que esse processo ocorreu no passado, tanto em governos democratas como também em governos republicanos. Então, o que está sendo negociado hoje no Congresso, logicamente que os dois partidos estão disputando essa questão de firmar posição na Câmara dos Deputados e no Senado, lembrando que os republicanos têm a maioria na Câmara dos Deputados, razão pela qual, há necessidade do governo norte-americano fazer algumas concessões para que então haja aprovação, que eu tenho certeza que vai ocorrer, a não ser que dê uma zebra muito grande, e o governo norte-americano dessa forma irá elevar o teto da dívida pública e, sendo assim, emitir papéis, ou seja, títulos do Tesouro norte-americano no mercado internacional, de forma a obter os recursos necessários para custear as despesas do governo em todos os seus ministérios, em todas as suas áreas. Então, é dentro desse contexto que eu estarei explicando essa questão para vocês.
Mas é preciso que nós tenhamos uma visão do comportamento da economia norte-americana. Aqui nós temos o aumento do déficit público dos Estados Unidos. Repare que nesse período de 1970 até a projeção em 2030, só teve um curto período em que a economia dos Estados Unidos, a economia em si não, vamos dizer, que as contas públicas do governo norte-americano ficaram no azul, que foi esse período aqui, no final da década de 1990 e início da década de 2000. Foi o único momento. Então, se você perceber nessa trajetória de 50 anos, com a projeção até 2030, 60 anos, em quase todo esse período, nós tivemos aqui déficit público, ou seja, o governo gastando mais do que pode, ou seja, as despesas superando as receitas. E dessa forma, na medida em que isso acontece, a dívida pública tende a aumentar. Então, a dívida pública dos Estados Unidos é absurdamente alta, superando hoje a barreira dos 31 trilhões de dólares. Para que vocês tenham ideia, isso equivale a aproximadamente 16% do PIB brasileiro. Então, algo bastante perigoso, podemos assim dizer, para o cenário econômico, não só dos Estados Unidos, como também mundial. Agora, como se trata da maior economia do mundo, consequentemente, esse grande déficit público, essa grande dívida pública dos Estados Unidos, assusta pelo valor, pelo montante, claro que assusta. Mas eu acho, na minha opinião, que eles têm condições até, caso haja uma vontade política, de reverter esse processo e progressivamente reduzir até mesmo a dívida pública norte-americana. Porém, no momento, a gente percebe claramente que essa tendência está longe de acontecer nesse momento, a não ser que no futuro os governos dos Estados Unidos, os presidentes que assumam aquele país, adotem medidas de austeridade econômica, procurando equilibrar as receitas com despesas e diminuir a dívida pública. Lembre-se que os Estados Unidos têm o maior PIB do mundo, é a maior economia do mundo, e mesmo que essa dívida pública dos Estados Unidos hoje se encontre acima do PIB norte-americano, apesar de gerar algum tipo de preocupação, a gente sabe que o problema não é tão difícil de ser solucionado, bastando para isso vontade política e planos econômicos de austeridade. Então aqui nós temos a relação dívida pública dos Estados Unidos em relação ao PIB de 2020. Então, por que eu estou mostrando aqui o PIB de 2020? Para que vocês tenham ideia que essa relação dívida pública com o produto interno bruto norte-americano, já no ano de 2020, já estava alcançando cerca de 98%, ou seja, a dívida pública dos Estados Unidos já era quase igual ao produto interno bruto daquele país, razão pela qual havia uma crescente preocupação em relação a essa expansão, vamos dizer, da dívida pública e esse crescimento percentual da dívida pública em relação ao produto interno bruto. Vocês podem perceber que a partir de 2010 houve um crescimento e, sobretudo, a partir de 2020, esse crescimento foi absurdo. A gente até entende que no ano de 2020, o problema da pandemia Covid-19 levou o governo norte-americano a injetar mais de $1 trilhão na economia e, dessa forma, isso fez com que também a dívida pública crescesse muito rapidamente nesse período. Repare aqui o gráfico, com uma expansão bem vertical, mostrando que o endividamento público dos Estados Unidos aumentou de forma substancial em 2020. Aqui nós temos a dívida pública dos Estados Unidos em trilhões.
Então, na verdade, o que acontece? A dívida pública dos Estados Unidos atingiu, em abril de 2023, 31 trilhões e 600 bilhões de dólares, algo extremamente elevado, uma dívida pública astronômica, o que consequentemente gera preocupação em segmentos da economia, porque normalmente se trabalha com essa questão da capacidade dos Estados Unidos em administrar essa expansão da dívida pública, esse aumento do percentual da relação da dívida pública em relação ao produto interno bruto e, consequentemente, a capacidade do governo norte-americano em honrar os compromissos perante não só os credores internacionais, assim como os credores internos, e até mesmo a capacidade do governo em promover os investimentos necessários em diversas áreas de atuação do Estado, inclusive lembrando que até mesmo na área de defesa, os Estados Unidos têm o maior orçamento militar do mundo, com aproximadamente 800 bilhões de dólares. Ou seja, o orçamento militar norte-americano é quase a metade do produto interno bruto brasileiro, algo extremamente absurdo. Aqui deu uma travadinha, só um minuto. Destravou, vamos lá. Aqui nós temos a inflação acumulada nos últimos 12 meses. Então, por que eu estou mostrando essa questão da inflação? Que atingiu, inclusive, em 2022, num determinado momento, se não me falha a memória, foi no mês de setembro, por aí, uma inflação anual de 9,1%. Porém, no ano de 2022, a inflação acumulada foi de 6,5%. Agora, se você colocar aqui um histórico de 1981 até 2022, ora, a inflação em 2022, ela chegou num determinado momento a perder somente para a inflação registrada em 1981, ou seja, há mais de 40 anos atrás. Então, dessa forma, a gente tem que levar em consideração também alguns aspectos, né? O fim, ou seja, o fim não digo, né? Mas o controle sobre a pandemia Covid-19 através da vacinação, a redução da incidência de mortos, né? A não necessidade mais de promover lockdown, ou seja, então, naquele período de 2020, quando nós tivemos uma semi-paralisação das economias em várias partes do mundo, isso também aconteceu nos Estados Unidos. Então, quando esse momento mais crítico da pandemia passou e a atividade econômica retomou, nós tivemos uma pressão inflacionária. Por quê? Ora, a produção não acompanhou a demanda. Então, nós tivemos a chamada inflação por demanda, porque em vários segmentos não haviam acessórios, componentes, matéria-prima para atender ao crescimento da produção necessária também para abastecer o mercado consumidor, e isso acabou pressionando os preços. Para complicar as coisas, nós tivemos a guerra, o início da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, e essa guerra também, de certa forma, acabou pressionando os preços de diversos produtos, gerando uma espiral inflacionária em várias partes do mundo. Isso, inclusive, aqui no Brasil, em outros países da América Latina, na Europa e por aí vai. Então, a inflação, na verdade, é um problema que atinge economias de vários países do mundo. Agora, o que acontece quando a inflação ela sai do centro da meta do Banco Central norte-americano? Eles começam a elevar a taxa de juros, de forma a tentar conter a inflação. E na medida em que isso acontece, consequentemente, acaba por atrair mais investimentos para os Estados Unidos, ou seja, torna os títulos públicos do Tesouro norte-americano mais atrativos no mercado financeiro internacional.
Só que isso, de um lado, é bom, entre aspas, para os Estados Unidos, mas, do outro lado, é ruim. É bom porque atrai recursos que vão financiar a dívida pública norte-americana. É ruim porque o Tesouro norte-americano terá que pagar mais para poder resgatar esses papéis quando o prazo de vencimento acontecer. Então, o governo norte-americano, lá na frente, terá que ter mais recursos para poder resgatar os papéis que está negociando no mercado financeiro internacional. E, além do mais, né, a alta da inflação, ela acaba também contribuindo, né, de certa forma, para desaquecer a atividade econômica. Desaquecendo a atividade econômica, isso gera uma queda na arrecadação de impostos para o governo. Isso compromete a arrecadação de receitas e até mesmo a capacidade do governo em manter os seus compromissos, não só mediante as necessidades orçamentárias, assim como manter os compromissos com os credores internacionais. Uma coisa gera a outra. Aqui é um apanhado sintetizado, tá? Não é uma aula de economia profunda, é uma aula destinada a alunos de ensino médio que vão fazer vestibular, alunos que vão fazer concurso para a área militar e por aí vai. A taxa de juros nos Estados Unidos até 2022 já não está nesse valor. O Fed elevou essa taxa de juros para 4,75, já está acima disso aí. Então ela fechou no ano de 2022, dezembro de 2022, com 4,5, que é a maior taxa de juros praticada nos Estados Unidos desde 2007. Então, por que o governo norte-americano, o Banco Central mais precisamente dos Estados Unidos, está elevando a taxa de juros? Justamente para conter a inflação e também tornar os papéis negociados pelo Tesouro norte-americano mais atrativos, de forma a poder negociar, né? Vamos dizer, poder honrar, não só negociar, mas honrar os compromissos com os credores internacionais. Agora, lembrando que o aumento da taxa de juros tem também um viés que vai tornar mais caro o crédito, que vai, de certa forma, promover uma queda nas vendas do comércio, que por sua vez poderá se refletir no setor industrial, também promovendo uma queda na produção industrial, uma redução na arrecadação de impostos, ou seja, poderemos ter sequelas em cima dessas medidas que acabam sendo também prejudiciais para a economia dos Estados Unidos. Aqui nós temos os maiores credores da dívida pública dos Estados Unidos em 2020, né? A China, ela detinha 1,271 bilhões de dólares em títulos do Tesouro norte-americano, Japão, que em 2020 era o maior detentor da dívida pública, ou seja, dos títulos do Tesouro norte-americano no mercado internacional, 18,67. A China, com 1,081 bilhões de dólares, com 15,88% dos títulos do Tesouro norte-americano no ano de 2020. Agora, de lá para cá, tanto a China como o Japão começaram a se desfazer de parte dos títulos do Tesouro norte-americano. Por quê? Por causa dos indicadores econômicos nos Estados Unidos que sinalizavam uma possibilidade do país entrar em recessão, sinalizava a alta da inflação, o desaquecimento da economia e o aumento do endividamento público dos Estados Unidos, estourando com frequência o teto dos gastos do governo. Isso, de certa forma, funcionando como um espectro negativo que levou o governo chinês, o governo japonês e de outros países a começarem a se desfazer de parte dos títulos do Tesouro norte-americano. Mas são países que financiam a dívida pública norte-americana e, normalmente, a partir do momento em que o governo norte-americano, através do Fed,
eleva a taxa de juros, tornando esses papéis atrativos, a tendência é que não só possa haver um aumento, né, vamos dizer assim, da compra desses títulos por parte da própria China, do próprio Japão, revertendo esse processo, assim como também de outros países. Por curiosidade, o Brasil é o quinto maior detentor de títulos públicos do Tesouro norte-americano. Em 2022, o Brasil fechou como o quinto maior detentor, com mais de 200 bilhões de dólares em títulos do Tesouro norte-americano. Parece brincadeira, mas não é. É um fato extremamente real. Aqui nós temos a evolução do PIB dos Estados Unidos. Repare que de 2015, né, quando nós temos esses dados, até 2022, o momento em que o PIB norte-americano mais cresceu foi 2021, porque é aquele momento em que a economia começa a se recuperar dos efeitos da pandemia do Covid-19. Mas no ano de 2022, repare que já houve um desaquecimento e existe até mesmo uma projeção feita por alguns analistas renomados, economistas do mundo, que dizem que os Estados Unidos poderão fechar esse ano em recessão. Isso não é bom nem para os norte-americanos e nem para a economia mundial. E lá na frente eu vou dizer por quê. Aqui nós temos a projeção do déficit público dos Estados Unidos até 2050. Repare que em 2050 esse déficit público poderá chegar a 200% do PIB. O déficit público, não, perdão, a relação dívida-PIB poderá chegar a 200%, né, na verdade, do produto interno bruto. Isso é extremamente, né, prejudicial, perigoso para a economia norte-americana, né? Porque aqui você tem a questão da dívida pública norte-americana e aqui você tem a sua relação da dívida pública norte-americana com o PIB dos Estados Unidos. Então, na medida em que essa dívida pública cresce, motivada até mesmo pelo déficit público, lembrando que os Estados Unidos fechou o ano de 2022 com déficit público acima de 1 trilhão, e se não me falha a memória, 200 bilhões de dólares. Sabe o que é isso? Um déficit público de superior a 1 trilhão de dólares. Então, isso está pressionando o quê? A economia norte-americana. Isso está pressionando a capacidade do governo dos Estados Unidos em promover os investimentos naqueles setores que são considerados essenciais, até mesmo para a máquina administrativa do país, para a segurança do país, para a seguridade social dos Estados Unidos e também na medida em que há um temor de que tenha uma possibilidade eminente do governo dos Estados Unidos dar um calote nos seus credores internacionais, isso coloca o mundo em polvorosa, porque quando eu era rapaz, eu aprendi no livro do professor Ives Lacoste, Geografia do Subdesenvolvimento, o seguinte: quando a economia dos Estados Unidos pega um resfriado, a economia mundial pega uma pneumonia. Apesar da economia mundial hoje não ser tão dependente da economia norte-americana como era no passado, a gente tem que considerar que os Estados Unidos, por terem a maior economia do mundo, ainda qualquer problema estrutural na sua economia tem reflexos no mundo praticamente inteiro. Então, inclusive, isso pode causar sérios danos à economia brasileira, gerar o aumento da inflação aqui no Brasil, gerar o aumento da taxa de juros, que hoje é tão criticada pelo governo, essa taxa de juros do Banco Central, a Selic, que se encontra em 13,75%. Também isso vai acabar influenciando na queda do consumo em função da inflação. Isso poderá influenciar na expansão do desemprego. Então, esses problemas que poderão acontecer no Brasil
mediante a possibilidade do governo norte-americano dar um calote nos credores, vai acontecer também em tantos outros países do mundo. E a própria sociedade norte-americana vai pagar um alto preço caso se confirme essa possibilidade do governo dar um calote. Agora, como eu disse no início da aula, eu pessoalmente não acredito que vai acontecer, porque você pega o histórico de 1917 até agora, por mais de 70 vezes, o governo norte-americano teve que negociar no Congresso Nacional autorização para elevar o teto da dívida pública. E o mesmo eu acredito que vai acontecer. Claro que existe aquela, vamos dizer, os políticos marcando posição tanto na Câmara dos Deputados como no Senado Federal norte-americano, aquela rixa entre democratas e republicanos, mas no fundo, eles vão chegar a um consenso como chegaram no passado e vão autorizar o governo dos Estados Unidos a elevar o teto da dívida pública. Porque se não conseguirem, ou se o governo norte-americano não conseguir essa autorização, o Estado vai parar. Tudo para. Então, se parar, o dano para a economia vai ser muito grande. Porque os republicanos, eles não querem que o governo norte-americano aumente os impostos sobre os ricos. Eles querem que o governo norte-americano corte despesas das áreas sociais. Olha o problema. E os democratas, por sua vez, defendem a necessidade de elevar os impostos sobre os ricos, sobre fortunas, sobre lucros, etc., de maneira que o Estado ele tenha a condição de financiar essa dívida. Então, claro que essas posições antagônicas são debatidas no Congresso norte-americano e, com certeza, eles vão chegar num consenso. Nos próximos dias, chegarão no consenso e o Congresso norte-americano irá autorizar. Porque se isso não acontecer, meu amigo, o mundo caminhará rapidamente para uma recessão que vai trazer dor e sofrimento para milhões de pessoas mundo afora. Não só para os norte-americanos, para os brasileiros, para os demais latino-americanos e povos de outros continentes do mundo. Aqui eu estou colocando o calote, entre aspas, mais uma vez, porque eu particularmente não acredito que vai haver esse calote. Calote dívida pública. Então, a economia aqui, ó, ao efeito dominó. Se ocorrer o calote na dívida pública, nós teremos o efeito dominó, não só internamente na economia norte-americana, mas também dentro do cenário mundial. Ou seja, o calote da dívida pública irá desencadear uma crise econômica sem precedentes nos Estados Unidos, uma das maiores, se não a maior da sua história, com irradiação para outras economias do mundo. Lembrando que no mundo globalizado existe uma interdependência econômica muito grande, e isso vai trazer sequelas para a sociedade, sequelas para governos, instabilidade política, instabilidade econômica, instabilidade social e por aí vai. Moçada, eu espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. Fortaleça o nosso canal, o canal Geogênio. É um canal criado para democratizar o ensino da geografia, levar a jovens e adultos que estão se preparando para concursos conteúdos que possam ser cobrados nesses concursos, de maneira que consigam obter o melhor rendimento possível na disciplina de geografia. A única coisa que eu peço é que ajudem a divulgar o canal Geogênio para que ele chegue a um grupo maior de pessoas, né, de jovens, adultos, não só aqueles que estão se preparando, mas aqueles que também gostam, né, de geografia, entender um pouco mais de assuntos geográficos. Lembrando que essa aula ela foi direcionada a estudantes, não é uma aula direcionada a corpo acadêmico e muito menos a especialistas em economia, tá? Então, foi dito dentro de uma linguagem extremamente acessível para que alunos do ensino médio pudessem entender o conteúdo dessa aula. Valeu, moçada!
Vamos fortalecer o canal, se inscreva aí no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein?